Olá, gente, tudo bem? Então, nessa aula eu vou continuar a falar sobre relações de equivalência. Na aula passada, a gente estudou a definição de uma relação de equivalência e uma relação sobre um conjunto E que tem as três propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. E a gente considerou bastante exemplo. E a gente definiu também classe de equivalência de E o conjunto quociente. Isso é que seja E uma relação de equivalência sobre o conjunto E, e para cada A pertencente a E, chama-se a classe de equivalência determinada por A, módulo E, o conjunto constituído pelos elementos X, tais que X se relaciona a A, isto é, assim, a barra, e a classe de equivalência determinada por A é o conjunto de tudo X que pertence a E, tal que X se relaciona a A, tá? E o conjunto de todas as classes de equivalência módulo E é chamado de conjunto quociente de E por F, de E por R, desculpa. A notação é assim, E por R assim, tá? E na aula passada a gente calcular conjunto quociente em relação a relação R, que é a relação de concorrência módulo M sobre Z. E esse conjunto quociente é muito importante, gente. A gente vai ver de novo esse conjunto muitas vezes depois, tá? Hoje a gente vai continuar estudando algumas propriedades de classe de equivalência. A primeira proposição aqui, seja R uma relação de equivalência sobre E, sejam A e B pertencentes a E, as seguintes condições ou proposições são equivalentes. A e B. 2. A pertence à classe de equivalência determinada por B. E 3. B pertence à classe de equivalência determinada por A. E 4. As duas classes de equivalência determinadas por A e B são iguais. Demonstração, gente. 1 implica 2, isso vem diretamente da definição de classe de equivalência, tá? 2 implica 3, então, por hipótese, você tem A pertence à classe equivalência determinada por B, e pela definição, você tem A se relaciona a B, mas pela propriedade simétrica da relação de equivalência R, você tem também B se relaciona a A. E, portanto, B pertence à classe de equivalência determinada por A, tá? Vamos mostrar agora 3 implica 4. E nesse caso, você tem como hipótese B pertence à classe de equivalência determinada por A. E você tem que mostrar que duas classes de equivalência A bar e B bar são iguais, tá?
Então, B pertence a bar, significa que B se relaciona a A pela definição de classe de equivalência determinada por A, ok? Assim, pela simetria da relação de equivalência R, você tem também A se relaciona a B. E você precisasse mostrar as duas classes aqui são iguais. Então, você tem que mostrar as duas inclusões aqui. Vamos mostrar a primeira inclusão. A bar está contida em B bar. Para isso, tomemos X, um elemento pertencente a bar, e você tem que mostrar que X pertence a B bar. X pertence a A bar significa que X se relaciona a A, e por hipótese, você tem aqui A e B, tá? Então, pela transitividade de R, você tem X e A e B, então você tem também X e B, mas isso significa que X pertence à classe de equivalência determinada por B, ou seja, a classe A bar está contida em classe B bar. E para mostrar a inclusão aqui, você pode mostrar analogamente, tá bom? Vamos mostrar 4 implica 1 agora. Então, por hipótese, você tem A bar igual a B bar. Então, aqui, gente, você tem sempre A pertence a bar. Por quê? Porque R é uma relação de equivalência, então ele tem a propriedade reflexiva. Então, A se relaciona a A sempre. Então, A pertence sempre à classe de equivalência determinada por A. Analogamente, B pertence a B bar também. Então, os conjuntos A bar e B bar não são vazios. E por isso, existe um elemento X que pertence a A bar, mas por hipótese A bar igual a B bar. Então, isso significa que X pertence a A bar e X pertence a B bar. Como X pertence a A bar, então X se relaciona a A, e como X pertence a B bar, então X se relaciona a B. Pela simetria de R, você tem X e A, então você tem também A e X, mas você combina esse fator com esse fator X e B, então você tem A e X e B, então você tem A e B, ou seja, A se relaciona a B como queríamos, tá? Vamos falar sobre partição de um conjunto. A definição de partição de um conjunto é a seguinte: se já é um conjunto não vazio, diz-se que uma coleção F de subconjuntos não vazios de E é uma partição de E se e somente se que você tem duas seguintes condições. A primeira, dois membros quaisquer de F são iguais ou são disjuntos. 2.
a união dos membros de F é igual a E. Por exemplo, a coleção F aqui é uma partição do conjunto aqui. Note que aqui, gente, F aqui é um conjunto cujos elementos são, de novo, conjuntos, tá bom? Então, porque, nesse caso, F é uma partição do conjunto 1, 2, 3, 4 aqui. Porque, primeiro, aqui, F é uma coleção de subconjuntos não vários do conjunto E aqui. Segundo, dos membros quaisquer de F são iguais ou são disjuntos. São, né? Porque você tomar dois conjuntos quaisquer de F, eles são disjuntos. O que é disjuntos? Disjuntos significa que a interseção de dois conjuntos é vazia. Tá bom? Vamos justificar também a condição aqui. A união dos membros de F é igual a E. Então, você tomar a união de todos os subconjuntos aqui, ele é claramente o conjunto aqui. Ok? Então, todas as condições na definição são satisfeitas. Por isso, nesse caso, F é uma partição do conjunto E aqui, tá? Exemplo 2, sejam P o conjunto de inteiros pares e o conjunto dos inteiros impares. Então, nesse caso, F, que é o conjunto que tem dois conjuntos P e I aqui, é uma partição de C, ok? Então, você pode conferir todas as condições na definição para o exemplo 2, como eu acabei de fazer para o exemplo 1. Um outro exemplo, a coleção F de três conjuntos aqui. E nesse caso, cada conjunto é um intervalo no conjunto dos reais. E nesse caso, F aqui é uma partição do conjunto dos números reais, tá? Vamos à proposição 2 aqui. Se R for uma relação de equivalência sobre um conjunto E, então o conjunto quociente E sobre R é uma partição de E. Então, gente, uma pergunta aqui para demonstrar a proposição 2, o que precisamos de fazer? Então, nesse caso, você tem como hipótese R for uma relação de equivalência sobre o conjunto E, e você tem que mostrar que o conjunto quociente é uma partição de E. Então, você tem que estudar a definição de partição e tem que entender a definição aqui, né? Então, nesse caso, você tem que mostrar três coisas, gente. Primeiro, note que o conjunto quociente é o conjunto de todas as classes de equivalência A, contudo, A pertencia a conjunto E. Então, para demonstrar a proposição 2, você tem que mostrar primeiro que cada membro no conjunto quociente é um
conjunto, um subconjunto não vazio, tá? A segunda coisa, você tem que mostrar isso. Significa que você tomar dois membros quaisquer do conjunto quociente e se a interseção desses dois conjuntos, porque cada membro no conjunto quociente é um conjunto. Então, se a interseção deles não é vazia, então você tem que mostrar que essas duas classes são coincidentes. Por quê? Porque quando a interseção dessas duas classes não é vazia, significa que esses dois membros no conjunto quociente não são disjuntos. Então, quando eles não são disjuntos, você tem que mostrar que eles são iguais, ok? E a terceira coisa, você tem que mostrar que a união de todos os membros no conjunto quociente aqui significa que a união de todas as classes de equivalência é igual exatamente a conjunto universo E aqui. Então, vamos lá, gente. Primeiro, CA bar é um elemento pertencente a conjunto quociente. Então, A se relaciona a A sempre e, portanto, A pertence à classe de equivalência determinada pela A sempre. E por isso, um elemento pertencente a conjunto quociente aqui sempre não é vazio, tá? Segundo, sejam A bar e B bar, dois membros pertencentes ao conjunto quociente, tais que a interseção dele é vazia, mostramos que as duas classes aqui são coincidentes. Então, para isso, você tem que usar a proposição 1 anterior. Então, nesse caso, como a interseção das duas classes, A bar e B bar, não é vazia, então existe um elemento Y pertencente a essa interseção. Isso significa que Y pertence à classe A bar, mas Y pertence também à classe B bar. E assim, pela definição de classe de equivalência, Y pertence à classe A bar aqui, significa que Y relaciona-se a A e, analogamente, Y se relaciona a B, mas pela simetria, como você tem Y e A, você tem também A e Y. Então, você tem A e Y e B, e, portanto, você tem, pela propriedade transitiva, A e B também. E na proposição 1, ele falou que A e B é equivalente a classes A e B são iguais, tá? Vamos mostrar agora a união de todas as classes no conjunto quociente é exatamente o conjunto universo E. Para isso, você tem que mostrar as duas inclusões vermelhas aqui, tá? Para cada A pertencente a E, a classe A bar, a classe de equivalência
determinada por A é subconjunto de E. Mas quando você tomar união de subconjuntos de E, você obtém também subconjunto de E. É por isso que você tem essa inclusão. Agora, para mostrar essa inclusão, você toma X, elemento pertence a E, e você mostra que X pertence também a essa união. X pertence a E, você tem sempre X, RX, porque R é uma relação de equivalência, então ele tem a propriedade reflexiva. É por isso X pertence à classe de equivalência determinada por X, e assim X pertence a essa união. Fica claro, né? E isso é exatamente o que a gente quer, tá? Então, finalizamos a demonstração da proposição 2. Ok, gente? A proposição 2 diz que se R for uma relação de equivalência sobre o conjunto E, então o conjunto quociente E sobre R é uma partição de E. Então, uma pergunta aqui é que, será que você tem a recíproca? Significa que se você tiver uma partição do conjunto E, será que existe uma relação de equivalência tal que o conjunto quociente em relação a essa relação é exatamente a partição dada? E a resposta é sim. E isso mostra na proposição 3 aqui. Se F for uma partição do conjunto E, então existe uma relação de equivalência sobre E, tal que o conjunto quociente E sobre R é exatamente a partição dada F. Demonstração. Primeiro, a gente tem que definir a relação R. E depois, a gente mostra que R é uma relação de equivalência. E depois, você tem que mostrar que o conjunto quociente E sobre R é exatamente a partição F. Então, definimos a relação R sobre E da seguinte forma. X se relaciona a Y, se é somente C, existe um conjunto A que é elemento da coleção F, tal que X pertence a e Y pertence a também. Então, a gente precisa demonstrar que R é uma relação de equivalência. A gente precisa demonstrar só este, porque quando você conseguir demonstrar que a relação R assim é uma relação de equivalência, então é claro que o conjunto quociente E sobre R é exatamente a partição F, tá? Então, para mostrar que R é uma relação de equivalência, você tem que mostrar que R tem três propriedades: reflexiva, transitiva, não, simétrica e transitiva, tá? A propriedade reflexiva é fácil porque para tudo X pertence a E, como F é uma partição de E, significa que a união de todos os membros pertencentes à coleção F é E. E por isso existe sempre um membro A que de F
que é subconjunto de E, tal que X pertence a A. E pela a definição da relação E aqui, você tem X se relacionar consigo mesmo, tá? Agora, tomamos X e Y, dois elementos quaisquer de E, tal que X se relaciona a Y. Vamos mostrar que Y se relaciona a X. Como X se relaciona a Y, pela definição da relação aqui, existe elemento A pertencente à coleção F, tal que dois elementos X e Y pertencem a A, e pela definição da relação Y se relaciona a X também, tá? Vamos mostrar a propriedade transitiva agora. Então, sejamos X, Y e Z, três elementos quaisquer de E, tais que X se relaciona a Y e Y se relaciona a Z. Pela definição da relação E aqui, existe A, tal que X, Y pertence a A, onde A é membro da coleção F, e como Y e Z, como Y se relaciona a Z, existe também membro B que pertence à coleção F, tal que YZ pertence a B. Note que A, B aqui, gente, A, B aqui são conjuntos, tá? Logo, temos que Y pertence a A e Y pertence a B também. Isso significa que a interseção de A e B não é vazia. Mas, por hipótese, F aqui é uma partição do conjunto E, então, dois conjuntos quaisquer de F que não são disjuntos são necessariamente iguais. Isso vem da definição de uma partição de um conjunto, tá? Então, nesse caso, os conjuntos A e B são iguais, ou seja, Y e Z pertencem ao mesmo conjunto da coleção F, ou seja, X se relaciona a Z pela definição da relação E aqui. Pronto, tá? Bom, por enquanto só isso, gente. A referência a gente usa sempre esse livro aqui. E você pode fazer os dois exercícios que eu cito aqui, que são interessantes, tá? É bom para você praticar conhecimentos nessa aula. Muito obrigada, gente, por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!